noite, gente. Seja muito bem-vindo ao episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Estou muito feliz de estar com você. Eu sempre fico muito feliz de estar com você, porque estar no Vivências, para mim, é um relax, gente. Eu adoro estar aqui trazendo conteúdos científicos, embasados, poder compartilhar e construir com vocês conhecimento juntos. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Hoje a gente vai falar sobre um tema que não pode morrer, tá? Pensa assim, meu Deus, o que a Ana vai falar? Um tema que não pode morrer. Antes da gente entrar no tema, eu te apresentar a minha convidada, eu quero te apresentar o look do dia da Boutique Fases da Lua, que é a boutique que me veste. A Edna, as meninas prepararam esse look lindo. Todos os looks que elas preparam são lindos, né? E esse e outros looks você pode encontrar lá na boutique, que fica no João Patrocínio de Araújo 297, no Paraty. E você pode seguir as meninas na @Boutique Fases da Lua. Gente, tem 2 propostas essa blusa. E assim, eu sou muito suspeita, né? As meninas estão comigo. Eu sou cliente da loja também. E eu te convido a dar uma passada lá, conhecer. Tem coleção nova. As meninas são show de bola. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui comigo sempre. Então já segue, @Boutique Fases da Lua, tá bom? Que assunto que não pode morrer. Assuntos bons, né? Aqueles ruins a gente pode deixar morrer, né? Mas os bons não podem morrer. E eu quero trazer para vocês, aliás, algo profundo sobre a psicologia do esporte. A psicologia do esporte esteve muito em alta na Copa, né? Nós estivemos muito representados. Só que eu quero continuar falando isso com você e da importância dessa especialidade. E nada melhor do que falar com uma especialista da psicologia do esporte. Aqui em Marília, você sabia disso? Então, você não sabe um monte de coisa boa que tem em Marília e que o Vivências vai apresentar para você. Quero te apresentar a Vanessa Rubira. Ela é psicóloga do esporte, psicóloga clínica também. E ela atua aqui em Marília e ela vai contar para a gente um pouco da atuação dela. Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa Vivências. Muito obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade. Realmente é muito importante a gente valorizar essa área que é tão desconhecida ainda. Né? Que as pessoas não fazem ideia, né, de que o faz um psicólogo do esporte. E da maneira que a gente estava conversando, porque a gente conversa, viu, gente, nos bastidores aqui, porque eu falo que o programa Vivências é a sala da nossa casa, né? Sim. E a Marisa, psicóloga da seleção, ia falar da Copa. Da seleção. Copa, com certeza, da nossa Copa. Ela trouxe essa bandeira, né, Vanessa? Da importância da psicologia do esporte. Ela fortaleceu essa bandeira pra gente. É muito importante, porque fazia muitos anos já que não havia a presença de um psicólogo do esporte na seleção masculina de futebol. Exatamente. E ela atuou nessa Copa, né? E isso é muito maravilhoso. Isso é muito interessante. Sim. E eu gostaria que você explicasse pra gente, né, o que é a psicologia do esporte. Claro. Por que você fez essa especialidade? Porque dentro da psicologia, gente, tem um monte de coisa, essa né? É ótima. E por quê, né? Por que eu, por exemplo, eu sou especialista na saúde. Na saúde. E por que você seguiu a psicologia do esporte? Ai, essa história... Senta, gente, que lá vem a história. Eu sou formada há 25 anos já. E eu fiz especialização primeiro em saúde mental de criança e adolescente. E eu tenho 2 filhos lindos. Lindos. Né? Hoje um tem 22 anos, outro 20. Essa você me pegou de surpresa. É vivência, Vanessa. Aqui a gente vai falar da sua vida profissional, mas das suas vivências também. Não, essa é forte. E são 2 meninos, né? E como todo garoto, né? No Brasil, principalmente, gosta muito de futebol. E eles foram, né, quiseram ir para a escolinha de futebol. Eles gostavam muito. E eu fui até a escola de Marília, que ela fica situada na BB. Hoje ela chama estádio. E lá eles têm muito forte o futebol de alto nível e competitivo. E os meus filhos passaram a ir para a competição. Legal. E a primeira competição que eu fui junto, porque assim, todas as férias as crianças participam, os garotos participam de copinhas em cidades pequenas, próximas, e vão olheiros do Brasil todo, olhar essas criadas, crianças, né? É bem legal. E eu fui acompanhar
E eu olhei para aquilo tudo, eu já era psicóloga e mais de 10 anos, né, atuando. Eu falei, gente, eu ouvi falar de psicologia do esporte na faculdade, mas eu não tinha nenhum professor. É uma pincelada que dá na faculdade, né? Não, eu nem tive essa pincelada, Olha. porque na época não tinha ninguém que pudesse falar sobre isso. E eu estava lá e fiquei curiosa. E a competição de verdade, mesmo eles sendo pequenos, é uma competição de verdade. E eu falei, gente, como é que eles fazem para dar conta disso, né? E eu queria entender tudo isso. E aí a mãe foi fazer especialização em psicologia do esporte para poder acompanhar e para poder entender o que estava, né, acontecendo na cabecinha deles, né? E como mãe de atleta de alto nível, que meu filho mais novo jogou em alto nível, a gente fica muito mexido, sabe? A gente quer ajudar. E aí eu fui estudar, gente. Porque eles são colocados nos desafios muito grandes. Você sabe que o meu esposo, ele tá jogando tênis de mesa. Ele sempre jogou tênis de mesa, ele voltou agora pro tênis de mesa. E aí eu fui assistir porque eu nem sabia muito bem como funcionava. Teve um campeonato lá e aí tinha uns meninos, uns pré-adolescentes. Vanessa, eu fiquei tão mexida com o menino que eu fiquei com vontade de falar, deixa eu conversar com você. Não é? Então, porque tava os pais assim, aí o menino tava jogando, gente. E aí ele virou e falou assim, pai, eu tô com medo. Ele falou assim. Medo. Eu falei, gente. Medo. Sabe, então isso te motivou, né? Isso me motivou. Eu queria entender o que era aquilo, o que era a área. E eu me encantei, eu sou apaixonada por essa área. Que legal. E as pessoas que eu trabalho, que vi que eu estava... Ai, gente, desculpa falar de filho. Não, vivências, gente. Aqui é vida real, é vida real. Você sabe, você tem filho também, você sabe. A vida real. E aí, os professores, os técnicos gostaram muito da ideia, né? Eles não sabiam que existia psicologia do esporte. Tanto é que eles me falam que eu sou pioneira na região, que ninguém nunca tinha ouvido falar e eu trouxe esse conhecimento, essa ciência aqui para Marília. E eles que organizam a categoria de base do MAC. Legal. E aí o meu filho não quis ser jogador de futebol. Ele experimentou muita coisa. Eu fui com ele em clubes grandes, várias copinhas, várias vivências dentro do esporte. E ele não quis. E eu me apaixonei pela área e estou até hoje. Pois é, e é isso que eu ia perguntar para você. Hoje você atua onde, para o pessoal saber? Hoje... Além da clínica, né? Que agora a gente vai focar na sua clínica, claro, já focar na É porque assim, dentro da psicologia do esporte, eu também consigo atuar na clínica. Sim. Eu consigo realizar esse trabalho na clínica. Eu acompanho atletas que estão em base de grandes times, legal. atletas profissionais, mas eu só trabalho com futebol. Tá. Porque quando a gente vai trabalhar com psicologia do esporte, a gente tem que juntar o conhecimento de toda a faculdade de psicologia, mais conhecimentos de educação física e conhecimentos específicos da psicologia, do esporte e entender muito bem o esporte que você está trabalhando. Então, eu atuo só com futebol, na clínica e na base do MAC, do Marília Atlético Clube. E como que é a atuação, né? Assim, na prática, o que o psicólogo faz, o que acontece, né? Na clínica, acaba sendo mais a questão da preparação mental e do desenvolvimento das habilidades necessárias, né, para aquela modalidade, porque ele precisa ter de fortalecimento de si, né, e das faculdades que precisam ser desenvolvidas para atuar. Agora, no MAC é bem mais complexo. É bem mais complexo. Meu foco porque assim, a psicologia tem uma parte da psicologia do esporte que é a que eu gosto, que é a do alto rendimento. Dentro do alto rendimento, a gente pode trabalhar de diversas formas. Então, assim, o foco vai ser o rendimento, o resultado. Só que antes de pensar no resultado, no rendimento, eu gosto do caminho de pensar no ser humano que tem ali primeiro. Muito bom, Vanessa. Né? Porque o ser humano estando bem, né? Aquela criança, aquela adolescente, os técnicos, que a atuação é com todo mundo, né? As pessoas estando bem, o rendimento vem. Entendi. Né? Porque para eles estarem ali, eles já têm um talento, né? Eles já estão desenvolvendo o físico, a parte tática, a parte técnica e a parte mental. É um conjunto e é um trabalho multidisciplinar.
Olha, que interessante. Sim. E você vai lá... Pluridisciplinar, na verdade, né? Que a gente é pluri. Você vai lá, você fica lá, você acompanha treino. Isso. A parte da observação é muito importante. Entendi. Eu tenho que observar o ambiente, os treinos, as relações, né, dos técnicos com os atletas, toda a comissão técnica, até inclusive o que vem, né, de cima, dos dirigentes, como é que vem, como é que chega. E aí, a partir dessa observação, eu vou identificando os pontos que precisa de intervenção e eu elaboro a intervenção em cima disso. Entendi. Aí eu costumo fazer dinâmica, eu gosto muito de trabalhar com dinâmica de grupo. E ela tem uma fixação de vivência, de aprendizado, né? Tem. É verdade. Tem. E costuma dar muito resultado também, aparece muito no resultado, é bem bacana. Eu gosto de trabalhar também com palestra. Né, eu tenho um trabalho muito próximo dos técnicos, né, porque dentro eu sou parte da comissão técnica, mas eu sou submetida aos técnicos. Entendi. Né, eu não tenho essa liberdade para fazer o que eu quero. Né, geralmente é eles que determinam e a gente conversa, fala, e aí, o que está precisando? Eles requisitam ajuda também. Aqui no Marília, eu tenho essa abertura com os profissionais. Ai, que legal. Né, deles já entenderem o trabalho, tem muita valorização do trabalho. Que legal. Eles entendem a importância. A única coisa é que é um clube ainda pequeno, né? Ainda estamos estruturando melhor a base. Agora é um clube formador. E para o ano que vem a gente tem um projeto de melhoria. Legal. Né? Porque só uma psicóloga para a base é muito pouco. Entendi. Mas é muito importante essa oportunidade. Nossa, que interessante. Muito importante. E você acha que tem bastante campo de atuação, a psicologia do esporte, ou ela está crescendo? Ela está, né, ainda está crescendo, se estabelecendo ainda, tem né? Tem pessoas que nem entendem ainda, né? Tem pessoas que acham, eu sou psicóloga do MAC. A pessoa fala, mas você vai lá ver problema, né? Confunde um pouco com a clínica, né? Você vai lá, nossa, você vai passar a mão na cabeça dos meninos, né? Ai, vamos lá fazer gol. Ou então, não é assim, tipo, né? a psicologia institucional, ela é diferente da clínica, né? Já é por aí, já né? É diferente, e a né? psicologia do esporte é uma área também específica, né? Também bem específica. Quando eu fui para a área da saúde, e aí é institucional, é diferente você atender num hospital, atender, sei lá, numa associação e atender na clínica, né? Você vai fazer clínica dentro desses lugares. O que a gente quer dizer, gente, na clínica é ali. Se você já fez terapia, você sabe. Se você não fez, você vai fazer, né? Porque a gente tem um combinado de todo mundo fazer terapia. Ótimo. A clínica é assim, muitas vezes é você o paciente, quando tem alguma coisa em grupo, ok, mas geralmente é one-on-one ali, né? E aí na instituição, no institucional, num clube, as coisas são diferentes, São né? diferentes, né? A gente até pode receber alguma demanda, né? Os atletas às vezes procuram, sim, eles pedem para conversar, mas aí eu faço os encaminhamentos. Eu acolho e então você acaba fazendo a clínica dentro da instituição. Não, aí não pode, não dá, né? E não é esse o foco da psicologia do esporte, né? O foco é trabalhar ali mais em função do esporte e do coletivo lá. Ai, amo. Do coletivo mesmo, não é, Vanessa? Isso. É muito interessante isso. Eu gosto muito, eu gosto muito. Porque eu acredito muito na força do coletivo. Né? Porque no futebol é muito comum ter muita individualidade, né? O jogador querer aparecer, um aparecer mais que o outro. E não é esse o espírito do esporte coletivo, né? E a hora que você trabalha, que você estimula o coletivo, é muito lindo. É muito gostoso de viver. E o esporte coletivo, ele desenvolve a gente, né? Desenvolve, porque criança, quando você coloca no esporte coletivo, acaba desenvolvendo as relações, né, Vanessa? Desenvolve sim. E o que você quer dizer, até para o pessoal entender, atleta de alto rendimento? E qual é a diferença de um atleta e um atleta de alto rendimento? O atleta de alto rendimento é um atleta que ele busca uma excelência na performance. Né? Ele busca quase que uma performance perfeita. Isso requer muito treinamento, né? E muita repetição de movimentos.
E eu acho que o maior exemplo que a gente tem é, mesmo a gente falando de futebol, mas o Ayrton Senna é um exemplo maravilhoso, né? Porque ele fala muito sobre esforço, sobre dedicação, que o talento, sem esse esforço, sem essa dedicação, ele não evolui. Né? Então é a pessoa que ela realmente foca, né, em uma área. E eu acho até que, mesmo fora do esporte, tem pessoas que trabalham em alto rendimento. Né? Então, são pessoas que elas querem seguir esse caminho do aperfeiçoamento, dessa busca incessante por ficar cada vez melhor. Eu não sei. Isso é difícil. A gente, nos jogos, a gente viu muito o Haaland da Noruega. Sim. E aí, enfim, não sei se foi o meu algoritmo que trouxe tudo isso para mim, né, gente? Pode ter sido o meu algoritmo. Mas, assim, toda uma questão muito disciplinar daquele rapaz, né? Impressionante, gente, né? o que é aquilo? Né? O horário, o que come, a quantidade que come, o horário que dorme, a forma como ele treina. É mais ou menos por aí a questão do mesmo. Atleta de alto rendimento. Porque é uma disciplina incessante, de segunda a segunda. O Hendrick também, ele também tem o Hendrick, verdade. Há anos ele não toma refrigerante, é um cuidado com a alimentação, com o sono, porque cada vez mais o esporte é muito competitivo. Né? E o alto rendimento, ele se define em detalhes, né? Não são nas coisas grandes, elas são nos detalhes. Então, uma alimentação correta, um sono correto, vai levar aquele corpo um pouco a mais a render. E esse pouco a mais vai fazendo cada vez mais diferença. É a diferença. Quando a gente combinou de você vir aqui no programa, né, que eu combinei faz um tempo, viu, gente, com a Vanessa, eu queria estar dizendo aqui, gente, nós ganhamos a Copa. Porque eu falei, a gente vai depois da Copa, vai encher aquele cenário de bandeira e vamos que vamos, né? Pensando em todo o cenário e tudo mais, e a Espanha levando aí a taça, você viu alguma, na sua análise, você viu alguma diferença importante que a gente poderia até comentar aqui do ganho deles, né? Da presença deles. Uma presença forte, né? Um coletivo muito forte. Eu achei um coletivo muito forte. Esse é o maior diferencial da Espanha, né, do meu ponto de vista. Mas a gente não pode também negar que existe um trabalho muito a longo prazo. Né, o técnico é muito bom você falar isso, porque senão a gente acaba crucificando as pessoas e tudo mais. Não, é um processo. O processo é longo, né? O técnico da Espanha está com a equipe há mais de 5 anos. Ele já atuava na base com eles, né? Então é todo um trabalho da Espanha para desenvolver, né, os atletas, a base, para chegar a uma final de Copa do Mundo e ganhar. Entendi. E foi muito lindo, né? A gente vê o coletivo, e né? Você viu sem esforço, ego. É o esforço deles, assim, a gana deles, né? Sim. E você acha que um trabalho também de uma regulação emocional, né? Dessa presença, dessa atenção plena deles, com certeza. Tanto é que eles jogaram contra a Argentina, que tem já um futebol mais mental, né? Vai irritando o adversário um pouquinho. Eles trabalham nesse sentido, né? Eles têm, sempre, é uma raiz do futebol deles, a identidade do futebol deles, né? Sempre foi assim. E os jogadores da Espanha, plenos com aquilo. E essa é a essência, né, do trabalho da psicologia do esporte, né? Tá ali no jogo, conseguindo aquela tensão em cada jogada e não se abalando. Não se abalando com nada. Focado, jogada, até o final do jogo, independente do que aconteça. Ali na hora tem que suportar. E é tão interessante... A gente está falando da psicologia do esporte, mas isso é um treino, né? É um treino mental, né? E isso a gente pode levar para qualquer área da nossa vida, né? Esse treino, né, Vanessa? Pode. Tanto é que o conhecimento da psicologia do esporte também ajuda pessoas que estão enfrentando provas muito difíceis, como vestibulares, prova da OB, prova agora do ENAMED, da medicina. É o mesmo conhecimento. Da preparação mental para enfrentar uma competição, enfrentar um jogo, para enfrentar uma prova. Porque é um desafio, né?
Inclusive até vir aqui, né, participar da entrevista. É um desafio, né? É um desafio, né? A gente se soltar, a gente falar, a gente ser pego desprevenido às vezes. Inclusive dá pra gente fazer, através da psicologia do esporte, a preparação pra sua entrevista. Pra minha entrevista, Opa! Olha, gente, ela tá dizendo que a minha entrevista é um desafio. Aqui é a sala da sua casa, né? É verdade, aqui é a sala verdade. da sua casa. Não, foi só um exemplo. Mas é muito legal exemplo. isso, porque o que a gente... Bom, eu percebo dentro da minha atuação, não atuo com psicologia do esporte, né? Mas da minha atuação, gente, o que eu percebo é a desregulação emocional diante das situações, né? Então, eu percebo muitas pessoas desreguladas, impulsivas, né? Às vezes cometendo alguns atos e assim até perigosos. Eu atendo pacientes com ideação suicida, então pacientes graves, né? Por conta aí de uma demanda de desregulação. Se a gente for olhar, porque é muito legal a gente fazer esses links, né? A gente olha a desregulação e olha o que a psicologia do esporte trabalha nessa questão de foco, de treinamento da mente. Eu acho que isso casa muito, não casa? Autorregulação emocional, muito, casa sim. E, né, mas isso é uma questão social que a gente enfrenta na atualidade, né? Até tem um link, assim, que eu gostaria de fazer, que muito dessa piora da saúde mental vem por conta do uso do celular. Ah, sim! Né? Perda de foco. Isso é uma coisa que a gente está tendo esse desafio hoje com as crianças e os adolescentes. Até as crianças e os adolescentes que você trabalha, né? Exato. Né? Que você trabalha. O maior desafio nosso desse ano é voltar essas crianças e adolescentes à atenção e à concentração. Nossa, aí porque você vai contramão. Se a gente e o for ver, esporte, né, principalmente de alto rendimento, ele exige muita disciplina, muita atenção, muita concentração. Aí eu precisei fazer uma intervenção. Pedi para eles diminuírem o celular, porque eles não conseguiam manter a atenção, nem com o técnico explicando algumas coisas. Nem até durante as dinâmicas comigo. Eles queriam, né? São meninos maravilhosos, mas eles não conseguiam sustentar a atenção. A primeira providência foi a redução do celular, que aumenta a ansiedade, que aumenta a impulsividade. Porque tem aquela questão da dopamina que o celular libera, né? Uma dopamina que a gente fala da dopamina barata. Sim. Olha que interessante isso. Né? Você sabe que me fez me lembrar uma situação. Eu estava dando aula na Estácio, em Ourinhos, e num momento, supervisão clínica, e num momento eu virei para os alunos e falei assim, bom, alunos, né, são quase psicólogos, falei, me dá o celular todo mundo. Já começou um desconforto, né? Põe o celular na mesa, pega uma folha em branco e faz uma conceitualização do caso de vocês. Mas eles não conseguiam. Sim. Mas, professora, eu precisava dar uma pesquisada. Eu falei, mas pesquisa no seu cérebro. Pesquisa aqui, ó. É diferente, né? E aí eu fiz esse exercício comigo também. Deixei meu celular, fui fazer a conceitualização de um caso. Me veio isso, precisava pesquisar isso. Olha como a gente está dependente. E principalmente, né, já existem estudos, os vídeos muito curtos, né, como TikTok, os Reels, eles atrapalham bastante. Após um tempo de exposição, você realmente perde uma capacidade de se concentrar. Eu percebi comigo primeiro, que a partir do momento que eu fiquei um tempo exposta a isso, você não consegue mais prestar atenção numa conversa mais de 1 minuto. Você não consegue assistir um vídeo de 5 minutos. Até áudio, né? Você quer correr o áudio, né? O áudio, a série que você está assistindo, o filme, você fica lá querendo ir para frente, você perde essa paciência. Mas retirando, né, o celular já melhora bastante. Os meninos já melhoraram bastante a atenção. Sim. Porque imagina num jogo e a galera toda gritando, né? Naquele estádio, a galera toda gritando. Sim. E às vezes a gente já viu muito, né? Da prática de racismo, e às vezes fala alguma coisa que o atleta se conecta ali. Então, assim, precisa estar extremamente focado. Concentrado, focado. Extremamente focado. E o jogo todo, né? Não é só no início, é até o final. Porque no alto nível,
o resultado ele é definido em detalhe. Então, uma pequena falta de atenção pode gerar um resultado ruim. E a frustração, Vanessa? Você trabalha também? Porque eu fico imaginando, né, principalmente o atleta de alto nível, ele trabalhou o ano inteiro, e uma coisinha não deu certo. Porque não é nem só sobre ele, né? É sobre alguém que talvez está melhor preparado, né? Sim, é sobre ele, sobre a expectativa que a família colocou, né? Sobre todo o processo que ele já viveu. Mas dependendo da idade, eles já têm mais essa resiliência, né? Já. Porque, principalmente no futebol, eles vão para a competição com 8 anos. Né? Então, dependendo da idade, eles já conseguiram elaborar muita coisa. Os pequenininhos sofrem mais. Ai, que dó, né? Sofrem. Aí precisa acolher, precisa explicar, né, que o melhor é que vence, que o importante, eu sempre trabalho muito assim, o importante é a gente dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Eu acho isso muito importante. Tem uma frase que a Raissa, um beijo para você, Raissa, se você estiver me ouvindo, participei de um acampamento com ela, e ela sempre falou assim, faça o seu melhor dentro do seu possível. Sim. Não é o melhor do outro. É o seu melhor, né? Porque senão a gente entra numa questão de comparação e tudo mais. Mas eles passam, né, por muita frustração. Inclusive, atletas, né, mirins, assim, eles amadurecem mais rápido. Eles amadurecem muito rápido, porque eles têm que dar conta, né? Tem que dar conta de muita coisa. E é importante isso, né? Porque a vida pede isso também, né? Não sei, talvez seja importante a gente, os nossos filhos, por exemplo, né? O pessoal que está em casa. É uma estratégia, talvez, a gente colocar os filhos num esporte coletivo, justamente para se frustrar, justamente para entender seus limites, né? Sim, é muito importante. Inclusive, que a gente percebe hoje os pais com dificuldades, né, em colocar limites, em deixar o filho se frustrar. Então é uma oportunidade. Às vezes o pai vai lá e vai comprar a briga do filho, né? Não, ele fez o gol sim. Sim. Essa proteção, né? É importante. O esporte, ele desenvolve bastante, né? Desenvolve não só o físico, né? Mas tem essas competências emocionais que ele vai desenvolver, a socialização, né? O saber perder, o aprender a ganhar também. Porque tem pessoas também que têm dificuldade em ganhar, né? Que precisa aprender a ganhar. É verdade. Então mesmo. É uma experiência muito rica. Desde que nós temos pessoas bem capacitadas para esse trabalho. E essa é a ideia da gente trazer a Vanessa aqui, né? Para mostrar que Marília tem uma psicóloga do esporte, que agora para o ano que vem, que a gente ficou sabendo, isso vai se estruturar melhor. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essa importância, né? Sim, muito obrigada. Eu gostaria, sim. Tem muitos temas ainda, né? Inclusive eu puxei esse assunto em relação aos pais. É algo que esse ano eu não estou conseguindo ficar tão próxima. E eu gostaria muito, como eu já estive na pele deles, eu sei como é angustiante também para eles, difícil, como gera muita ansiedade. Eu gostaria muito de estar mais próxima, mas o ano que vem vai dar certo. Vai dar certo. Vai sim. Eu acredito que trazer essa visibilidade ajuda muito, né? Ajuda porque é uma área muito desconhecida ainda, né? Por isso que eu quero que você venha mais vezes para falar sobre a psicologia do esporte, sobre as novidades que tiver. Eu amo esse assunto. Porque eu acho que é importante a gente trazer a psicologia, gente, em diversas áreas. A psicologia, ela atua em diversos campos e a gente precisa dar espaço, porque uma mente sã, uma mente saudável conquista os resultados esperados. Uma mente que não está saudável, não. Né? Então, se a gente... eu preciso cuidar do meu corpo, cuide da sua mente. E depois o restante, ele vem com esse desenvolvimento, né? Queria, assim, não sei se eu vou pegar você de surpresa de novo. Se eu pegar, você me fala. Mas, assim, eu falo. O que você deixaria, assim, de uma mensagem para o pessoal sobre a psicologia do esporte, sobre essa importância para os pais, para os atletas, né, para essa atuação, essa performance. É para eu avisar se você me pegou de surpresa? Eu te peguei de surpresa. Ela pegou de surpresa de novo. Mas, na verdade, assim, é um assunto que, se você deixar, eu fico falando muitas horas, né? Mas eu acho que uma mensagem principal, porque a gente atravessa no momento,
é que os pais, né, os atletas, eles tenham essa consciência de que existe um ser humano primeiro, né? E no caso que eu trabalho na base, existe um ser humano em desenvolvimento. E a família é a base para tudo isso, né? Os pais não podem esquecer do seu papel de pai e mãe, em primeiro lugar. Né? Eles precisam ver o filho antes do atleta, né? Se esse filho está bem, se ele está lidando bem com essas questões, né? Acolher muito, porque eu já estive nesse lugar, né? E quando a gente tem um filho que joga em alto nível, a gente quer ajudar e a gente quer fazer qualquer coisa, né? Que a gente acha que está ajudando. Então a gente quer falar, a gente quer ser técnico, a gente quer orientar, a gente quer fazer tudo no intuito de ajudar. E a gente esquece que, em primeiro lugar, a gente é pai e mãe, porque técnico, empresário, clube, né? Esse filho pode ter muitos, mas pai e mãe é só um. A gente não esquecer esse papel, então, né? Não, esse papel é imprescindível. E sem esse papel, né, não existe, sem o agora, né, sem o hoje, sem uma estruturação do filho hoje, não existe futuro. Né? Como é que você vai lançar para o mundo, né, um filho inseguro, um filho que não tem confiança em si, que aprendeu que não pode errar, né, sendo que isso não é real, por mais que um atleta de alto rendimento busque a perfeição, ele nunca vai atingir, porque ela não existe. O que existe é um trabalho constante. Então a gente precisa sim, né, não só aqui em Marília, mas como todo o Brasil, a gente precisa ter esse olhar para esses atletas mirins. Muito obrigada por você. Você vendo como passa rapidão, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo. É um assunto que eu fico horas. Nossa, eu não falei... Um terço do que você queria falar. Não, nem um vigésimo. Fica um spoiler. Aí a Vanessa vem de novo. Pode mandar pergunta, eu mando para ela as perguntas, pode, né? Sim, pode sim. Quero te agradecer muito por vir aqui, por estar aqui. Eu que te agradeço, por trazer Ana. essa visão, essa especialidade dentro da psicologia, né? Essa fala sua sobre olhar um ser humano antes do atleta é incrível. Eu acho que é muito isso mesmo que a gente precisa. Senão a gente vai despersonalizando, né? E a gente precisa se cuidar e se amar e se acolher em primeiro lugar, né? Eu que agradeço, Obrigada. Ana, pela oportunidade, pela visibilidade, né? Muito obrigada. Para essa área que ainda é muito desconhecida no Brasil. Muito obrigada. E eu quero agradecer você de estar aqui comigo, com a gente. E de verdade, gente. Fiquei com dúvida. Chama a Vanessa de novo, entre em contato, que a gente vai construindo conhecimento juntos, tá bom? Olha, pensa sobre isso. Você que é pai, mãe, você está aí com seu filho, apostando todas as fichas no seu filho, lembra que ele é seu filho, antes de qualquer coisa. Viva o hoje, viva essa relação, construa essa relação antes de qualquer coisa, porque uma relação bem construída, ela é sim significado de sucesso na nossa vida. Fique bem e a gente se vê no próximo programa. Um beijo.